Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan autsukya moharatidan jaghana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos ao canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. Essa é a nossa série aqui de leitura do Ashtanga Hridaya. Hoje a gente vai continuar nossa leitura com Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1, no shloka número 44. A gente vai entrar no último capítulo efetivo, né, que é o Kalpa Siddhi, e na próxima leitura a gente vai ler o Uttar Tantra, que são os anexos, né? Então o capítulo mesmo, o Kalpa Siddhi tecnicamente seria o último. Ainda tem mais um, que na verdade é mais longo do que todos os outros, né? Os anexos, tanto do Ashtanga Hridaya quanto do Sushruta Samhita, são dezenas de capítulos, né? Eles não sei se eles pegaram muito bem o conceito de anexo, né? Eles fizeram um principal, né, do anexo. E vamos lá ler então o shloka número 44 e a primeira metade do shloka número 45. Eles dizem o seguinte: Kalpa siddhiratah param kalpova mervirekasya tat siddhirbasti kalpana siddhirbastya padam shashto dravya kalpaha. Então, o Kalpa Siddhi Sthanam Shashto, ele tem 6 capítulos. Atarparam, então agora a gente vai falar desse capítulo, né? Então a gente já falou sobre isso antes. Atarparam, Kalpa Siddhi Shashto significa, então de agora em diante a gente vai falar aí sobre os 6 capítulos do Kalpa Siddhi, que é esse volume aí, essa seção. Kalpa significa fazer, preparar, né? Então o Kalpasthana no Charaka Samhita é um capítulo separado e o Siddhisthana também é um capítulo separado. O Ashtanga Hridaya, ele gruda tudo num capítulo só, o que deixa o conhecimento muito mais sintético, né? Muito mais elegante, mas a gente perde muitos detalhezinhos que no Charaka são muito melhores, como tudo, né? Infelizmente, o Ashtanga Hridaya é um ótimo livro de entrada, é um ótimo livro para prática diária e para memorização, mas não tem nada igual ao Charaka Samhita na prática da clínica geral. E esse vai ser o livro que a gente vai ler em seguida, né? Assim que a gente terminar o Ashtanga Hridaya, a gente vai entrar no Charaka, que é o meu, particularmente, é o meu livro preferido. É o Samhita que eu uso 100% do meu tempo mesmo, assim. Então, e Siddhi significa o conhecimento técnico das complicações, né, que são envolvidas dentro de um Panchakarma. Então, a gente vai falar das preparações e a gente vai falar das técnicas, da metodologia, das contraindicações, tudo que tem envolvido no Panchakarma. Percebe como o Siddhisthana, ele é o último capítulo. Depois que você já leu tudo isso que a gente leu aí até agora, depois que você entendeu tudo isso e praticou tudo isso, aí ele vai te ensinar o que é um Panchakarma. Então nunca o Ayurveda feito da maneira correta, né, da maneira de acordo com os Samhitas, você faria um curso curto e aprenderia a administrar um Panchakarma. O Panchakarma é a coisa mais difícil que tem dentro do Kaya Chikitsa, né, desse ramo que a gente está estudando com mais foco aqui. Então, e talvez até dentro do Shalya Tantra, dentro do campo da cirurgia, Panchakarma é um troço extremamente complicado, extremamente perigoso, tem diversos efeitos colaterais e não deveria ser feito por uma pessoa que não tenha conhecimento de tudo isso que a gente falou até agora, de todo o Nidana-sthana, de todo o Chikitsa-sthana, de todo o Sharira-sthana, de todo o Sutra-sthana. É a última coisa que um Vaidya aprende, porque ela é muito complexa mesmo e ela pode dar muita margem para problemas no corpo humano. Então ele começa, Kalpo Vame Virekasya. Então o capítulo número 1 ele vai falar de Vama Kalpa e o capítulo número 2 ele vai falar de Vireka Kalpa. Então as preparações, os Kalpas, usados em Vamana Karma e Virechana Karma. Tat Siddhi. Então o terceiro capítulo fala de Tat em relação a Vamana e Virechana. Tat significa em relação a esses caras aí. Siddhi é a metodologia, né? O conhecimento sobre as complicações e a metodologia envolvida em fazer um Vamana Karma e em fazer um Virechana Karma. Basti Kalpana. Então o capítulo número 4 é o capítulo que fala de Basti Kalpa. Então as preparações para a gente poder fazer um Basti Karma. Siddhi Bastyapadam. Então o capítulo 5
é o capítulo que vai falar sobre o conhecimento das complicações da metodologia envolvida dentro do Basti Karma, Dravya Kalpa. E o capítulo 6 é o capítulo que vai falar de Kalpa Dravya. Então, para preparações de diversas substâncias diferentes. Então, percebe, os 6 capítulos do Kalpa Siddhi vão ensinar pra gente a fazer as preparações envolvidas no Vamana, no Virechana e no Basti, assim como a técnica, a metodologia envolvida no Vamana, no Virechana e no Basti. E aí, você pode se perguntar, a pergunta natural que vem é, calma aí, Matheus, são 5 Panchakarmas. Ele só falou de 3. Sim, ele só falou de 3. Quais ficaram faltando? Ficou faltando definitivamente o Nasya Karma e ficou faltando o Rakta Mokshana. E o entendimento aqui, nesse contexto, é que o Nasya Karma ele vai ser mais uma especialidade do que a gente chama de Shalakya Tantra, ou Urdhvanga. Lembra lá de quais são os Ashtangas, as 8 divisões do Ayurveda? Então, tem uma divisão que chama Urdhvanga, que trata de todas as doenças acima da clavícula, né? E uma especialidade que chama Shalya Tantra, ou cirurgia. E ele, na verdade, está entendendo que o Nasya Karma, como ele é administração de substâncias aqui no nariz, isso é meio que uma especialidade do Urdhvanga. E como o Rakta Mokshana, ele lida com sangue, com corte, com sanguessugas também, isso é uma subespecialidade lá do Shalya Tantra, da cirurgia. E aí ele vai falar sobre essas coisas todas no Uttar Tantra, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Então, no vídeo seguinte a gente vai ver os dezenas de capítulos do Uttar Tantra, quando ele vai falar sobre os outros ramos, os outros 7 ramos do Ayurveda. O Ashtanga Hridayam, ele se especializa muito no Kaya Chikitsa. Não é à toa que no Shloka, que fala sobre os 8 ramos do Ayurveda, se vocês, para aqueles de vocês que lembram quais são os 8 ramos, e no nível pro, aqueles de vocês que sabem qual é o Shloka dos 8 ramos, vocês vão ver que o primeiro ramo que ele fala é Kaya. Então não é à toa que ele fala o primeiro ramo como Kaya, é porque o principal ramo que vai ser abordado no Ashtanga Hridayam é Kaya Chikitsa. Então, tanto o ramo de Urdhvanga, laringologia, oftalmologia e o ramo de cirurgia não são especialidades do Ashtanga Hridayam e por isso também a terapia de Rakta Mokshana e a terapia de Nasya Karma vão ser abordados com mais especificidade dentro desses ramos. A gente viu que tem um capítulo, vários capítulos sobre Nasya dentro do Sutrasthana mesmo, então não fiquem preocupados que até dentro do Sutrasthana, nas nossas próximas leituras, a gente vai falar bastante sobre Nasya Karma, mas só queria deixar aqui essa explicação para vocês, porque vocês podiam chegar aqui no capítulo de Kalpa Siddhi e achar tudo isso muito estranho, né? A organização dos títulos. Quando a gente entrar nos capítulos, você vai ver que a história é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais elaborada. Bom, esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje. Na nossa leitura seguinte, a gente vai ver os capítulos do Uttarasthana, do Uttar Tantra, ou seja, os anexos do Ashtanga Hridayam, onde ele vai entrar com muito mais detalhe, seguindo a estrutura do Sushruta Samhita. O Sushruta também faz isso. Ele vai entrar bastante mais detalhes sobre as outras especialidades que ele não cobriu com tanto cuidado. A gente vai falar bastante de pediatria, por exemplo. A gente vai falar bastante sobre essas doenças de cima dos ombros. A gente vai falar sobre cirurgia, enfim. A gente vai ver isso tudo com muito mais cuidado no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado a todos aqueles que já apoiam o trabalho do Vida Veda no Patreon. Se você ainda não apoia o trabalho do Vida Veda no Patreon, clica aqui no link que eu vou botar na tela. Também boto esse link sempre nos comentários. Dá uma olhada lá no trabalho que a gente está fazendo. Já tem muitas pessoas apoiando esse trabalho. Vocês fazem toda a diferença do mundo no meu planejamento e nas possibilidades de expansão do Ayurveda de acordo com os Samhitas. Muito obrigado mesmo a todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.